Desde que a Ada apareceu em Boruto, muito se teorizava sobre como ela poderia ser derrotada. Isso porque ela possui uma habilidade chamada de fascínio, em que qualquer pessoa, independente de ser homem ou mulher, se tornam seus prisioneiros e não podem feri-la sob nenhuma circunstância. Não adianta. Pode pensar em qualquer personagem do universo de Naruto que não seja um Otsutsuki ou parentes dela, que eles não conseguiriam fazer nada contra a Ada. E isso é muito louco de se pensar, pois não é como se ela tivesse, pelo menos até então, uma habilidade de poder destrutivo enorme ou algo parecido. Ela só possui um recurso que tira qualquer possibilidade de alguém enfrentá-la. E pensando nisso, muitos se perguntam como ela poderia ser derrotada, tipo, como burlar o fascínio. Apesar de ter sido revelado que essa habilidade da Ada possui duas exceções, que são Otsutsukis e parentes de sangue, tornando Boruto e Kawaki aptos para derrotar, nem sempre isso será uma alternativa, como nos capítulos 69 e 70 do mangá, onde o Boruto e o Kawaki não estavam presentes no laboratório em que a Ada e o Koji invadiram, e por isso o Shikamaru, o Amado e a Delta não puderam fazer nada contra ela, terminando com o sequestro do cientista. Por conta disso, eu pensei como Konoha poderia criar e pensar em mais alternativas de deter a Ada para não depender completamente do Boruto e do Kawaki nessa situação, pois nem sempre eles estariam presentes. Agora que Shikamaru conhece essa técnica dela, ele terá tempo de pensar em mais estratégias. Mesmo que não seja necessário arranjar uma forma de detê-la, pois já está muito claro que será Boruto ou Kawaki que poderão derrotá-la ou convencê-la a mudar de lado, ainda assim é bem interessante pensar em alternativas e possibilidades para parar a Ada. Por isso, eu preparei 3 formas de derrotá-la. Claro que pelo fascínio ser uma habilidade muito complexa, que afeta cada pessoa de forma distinta, como foi mencionado lá no capítulo 69, pode acontecer de algumas coisas não funcionarem contra ela no futuro, mas eu peguei tudo que acho mais plausível atualmente, levando em conta as informações da própria obra e criei essa lista. Então, mano, se você já puder deixar o like e se inscrever no canal se você estiver conhecendo ele pela primeira vez, eu iria agradecer demais, iria me ajudar muito, e também se você puder ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos, seria de grande ajuda. Mas indo direto ao primeiro item dessa lista, a primeira forma de derrotar a Ada e burlar o fascínio seria com um clone. A gente sabe que o Amado é um gênio sem igual. Muitos questionam como ele é tão inteligente e criou seres e armas tão poderosas, mas a essa altura do campeonato já está bem claro que o cientista é o personagem mais misterioso da obra e tudo que for revelado sobre ele será feito de uma maneira bem cautelosa para justamente gerar esse tom de mistério e curiosidade. Porém, Amado demonstrou feitos incríveis como criar ciborgues muito poderosos, regenerar um cérebro como quando ele regenerou o cérebro do Dippa, criar um karma artificial e um clone legítimo e genuíno de outra pessoa que inclusive já está morta, o Jiraiya. No caso, o clone criado pelo Amado foi o Kashinkoji. E aí vocês devem estar se perguntando como um clone burlaria o fascínio da Ada. Simples, um clone da própria Ada ou do Daemon não seriam afetados pelo fascínio, já que essa habilidade não funciona em parentes de sangue dela, ou seja, não funciona no Daemon porque ele é irmão da Ada, o que significa que um clone, que é uma cópia exata do Daemon, não seria afetado pela Ada. Além disso, um clone da própria Ada também não seria afetado pelo fascínio, pois obviamente essa habilidade não funcionaria nela mesma, e um clone é uma cópia exata, cara. Se o fascínio não funciona em pessoas que possuem o sangue dela, claramente não funcionaria nela mesma ou num clone do Daemon. No caso do Kashinkoji, sabemos que ele foi criado com o objetivo de matar o Ishiki. Não sabemos se o Amado o criou para isso, o programando ou algo parecido, ou se o Amado apenas o influenciou e deu sorte do Kashinkoji desejar o mesmo que ele. Mas uma coisa é fato, um clone legítimo e humano como o Kashinkoji não é como um ciborgue ou androide tipo a Delta, que foi configurada para ser uma aliada de Konoha. No caso do Kashinkoji, ele queria sim o mesmo que o Amado
era o seu aliado, mas também era bem nítido que possuía os seus próprios pensamentos, como quando o Amado desativou a Delta original e o Kashin-Koji pensou consigo mesmo se o Amado teria colocado uma ferramenta parecida nele. Porém, Amado é um gênio, ele poderia criar um clone do Daemon, que é irmão da Eida e imune ao fascínio, e programá-lo para derrotar a Eida, para ser um aliado de Konoha, ou então fazer o que ele fez com o próprio Kashin-Koji, que no final das contas ajudou o Amado e só percebeu que foi colocado numa enrascada por ele no final, quando o Ishiki jogou na cara do Koji que ele foi criado não para derrotá-lo, mas sim para fazê-lo renascer em cima do Jigen. Considerando que o Amado construiu o Daemon e a Eida, que fez experiências com ele, pode ser que ainda possua o seu material genético para clonar, até porque fala sério, ele deu um jeito de arrumar o material genético do Jiraiya que tinha afundado no mar, então com certeza não seria tão complicado assim arrumar os da Eida e do Daemon, se ele não possuir, até porque o Amado foi sequestrado por eles e provavelmente não vai morrer agora. Caso Konoha consiga resgatá-lo, ele poderia dar um jeito de voltar à vila com um plano em mente de criar uma arma para deter a Eida além do Kawaki, até para ganhar mais confiança da aldeia, já que o seu interesse pelo Kawaki está ficando cada vez mais suspeito e o Shikamaru não gostou nadinha dele ter implantado o karma novamente no Kawaki sem avisar. Considerando que Konoha o resgate, então seria mais uma forma do Amado retribuir. A forma como ele arrumaria esse material genético, se já não possuir, é tranquila, até porque eu teorizo que a Eida vai querer usar a inteligência do Amado por um tempo antes de tentar matá-lo, então, no meio de possíveis experiências que ele pode fazer para agradar a Eida, quem sabe ele não consiga. Provavelmente ele já tem diversos materiais genéticos guardados, igual o da Delta, já que ele criou uma nova versão com a mesma aparência, possivelmente levando ali da base da cara quando ele fugiu. O segundo item dessa lista seria com armadilhas, e aqui eu sei que muita gente pode ficar um pouco com o pé atrás, mas não deixa de ser uma maneira de burlar o fascínio, pois o único impedimento é você atacá-la se tiver sido pego pela habilidade. Porém, caso algum adversário, até mesmo Konoha, saiba que vão enfrentá-la, podem criar uma grande armadilha que será ativada automaticamente no momento em que ela, entrasse numa sala. Dando um exemplo bem bobo, só para vocês entenderem, vamos supor que alguns ninjas especialistas em Konoha, sabendo que a Eida estaria vindo, criem uma sala com uma armadilha que seria ativada no momento em que a Eida entrasse, sem precisar que ninguém faça nada. No caso, poderia ser o chão afundando e a sala prendendo ela automaticamente com algum jutsu de selamento ou algo parecido. Sei que parece um exemplo bem bobo, porque ele é, mas é só para explicar mesmo do que eu tô falando mais ou menos. Porque se a armadilha precisasse de alguém ativando, poderia não funcionar, pois o fascínio poderia entender sua intenção de causar algum dano a ela. No entanto, o fascínio não funciona em coisas não vivas. No caso, uma armadilha criada para selar ela, destruir, sendo ativada pela presença de alguém, no caso, ela poderia funcionar. Isso na real se aplica a qualquer situação, qualquer armadilha que tenha sido preparada com antecedência, mas acho que já entenderam o raciocínio aqui. Armadilhas bem construídas e pensadas para selar ou destruir a Eida podem ser uma ótima forma de superar o fascínio. O Shikamaru poderia usar isso, quem sabe, futuramente convidando a Eida, já que ela aparenta não ter desistido de aceitar a oferta de Konoha, e agora que o Shikamaru terá mais tempo para pensar numa estratégia, é bem a cara dele preparar algo para caso a Eida mudasse de ideia ou ele fosse encontrar ela novamente, pois é muito arriscado confiar na palavra da Eida de se juntar à vila. Ela pode a qualquer momento mudar de ideia e ninguém teria qualquer tipo de controle sobre ela. O próprio Shikamaru já tá louco da cabeça por conta da situação do Kawaki, que adquiriu um poder enorme recentemente que ninguém consegue controlar, quem dirá a Eida. Já a terceira forma seria com Genjutsu. Aqui eu preciso explicar o meu ponto com calma, então relaxem. Como eu falei no início do vídeo, a habilidade da Eida é mais complexa do que imaginávamos. Ela funciona em cada pessoa de uma maneira diferente e descobrimos isso no capítulo 69 do mangá. Alguns conseguem resistir mais e outros ficam completamente paralisados e apaixonados, como a Delta. Porém,
Uma informação muito importante que descobrimos é que o jutsu Possessão das Sombras do Shikamaru funcionou na Eida, e de acordo com ela, isso foi possível pois a técnica não a causou dano direto, e ela diz que pela primeira vez não poderia se mexer. Então aqui duas coisas já ficam claras: é possível restringir os movimentos da Eida, e técnicas que não a causem dano direto, que não a machuquem, funcionam nela. Inclusive, se a gente pegar o momento de encontro entre ela e o Koji lá no capítulo 57, o Koji chegou a conseguir colocar as marcas de garra na Eida, mas quando foi tentar fazer algo contra ela, ferir, não conseguiu. Aqui ficou evidente que as marcas, como inicialmente não teriam propósito de feri-la, chegaram até a Eida normalmente, mas quando o Koji tentou causar algum dano nela e deu ruim. No caso de um genjutsu, ele não tem o intuito inicial de ferir fisicamente o corpo do alvo. De acordo com o primeiro databook, o genjutsu é uma espécie de técnica de hipnose que arrasta a mente do usuário para o mundo ilusório e pode causar confusão ou desgaste mental e físico. A grande diferença de outros jutsus é que não afeta diretamente o corpo do adversário. Existem diversos tipos de genjutsu que podem ser usados para atacar ou para trazer vantagem para quem o executa. Além do mais, logo ali no canto é dito que dificilmente o genjutsu causa danos físicos ao alvo. Obviamente que cada genjutsu tem as suas próprias características e dependendo do nível pode afetar cada pessoa de forma diferente, mas vejam que o genjutsu por si só não causa dano algum à Eida, não vai ferir ela a princípio. Por isso, dependendo do genjutsu e do nível dele, a Eida poderia ficar incapacitada e isso poderia ser uma maneira de parar a personagem. Mesmo o Boro tendo sido pego pela Eida com o fascínio, como ela mesma admite, ele conseguiu levá-la até a base do seu culto. A única diferença é que a Eida quis que ele não a descartasse, então caso a Eida seja pega num genjutsu, isso poderia ser uma brecha para tirarem ela do local, pois isso não causaria um dano direto, dessa forma fazendo as pessoas no local conseguirem se mover e agir mais normalmente. Mesmo o fascínio funcionando até a morte na pessoa que a pega, esse efeito é mais forte quando a Eida está no local, pois você não pode atacá-la e é o seu prisioneiro. Por isso, Shikamaru não podia parar o Koji normalmente, sem as suas sombras. Mas agora que a Eida foi embora, o Shikamaru conseguirá agir normalmente, mas ainda é um prisioneiro da Eida. Tipo, se eles se encontrarem um dia, ele não conseguirá ferir ela da mesma forma. O que eu quero dizer é que um genjutsu forte pode pegar a Eida e gerar brechas para se livrar dela temporariamente numa situação. Claro que você precisa ter uma mente forte e resistir ao fascínio minimamente, como o Shikamaru fez, pois se a habilidade tiver um efeito em você como foi com a Delta, nem pensar direito você conseguiria, quem dirá, executar um genjutsu. Lembrando que nem todos os genjutsus são visuais, você pode ativá-los de qualquer maneira e usar qualquer coisa para fazer o alvo cair na sua armadilha, no caso, para você ativar o seu genjutsu nele. Mas basicamente é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, sei que muita gente vai comentar isso aí depois do vídeo, até antes, né, falando que o Boruto e o Kawaki já são Otsutsuki e eles podem deter a Eida, então, enfim, não precisa mais de muitas coisas para tentar vencer o fascínio. Só que, como eu falei, esse vídeo aqui é mais para entretenimento, é mais pra gente pensar em possíveis possibilidades para deter a Eida. Mas também não só isso, porque como eu mencionei no início do vídeo, existem diversas situações onde o Boruto e o Kawaki não vão estar, como no capítulo 69 e 70, né, quando eles não chegaram a tempo. Então, seria preciso ter uma forma de poder lidar com ela. Não dá pra gente cravar nada, né, cara, até porque a gente tá vendo que o fascínio é algo muito complexo, ele atinge cada pessoa diferente, então não dá pra saber se de fato tudo mencionado no vídeo funcionaria, são só ideias usando as informações da obra como referência, mas por enquanto é a minha opinião e eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam e também comentem aí formas que vocês acham que podem deter o fascínio da Eida, né, que já não sejam citadas Otsutsuki e parentes de sangue. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like, cara, isso ajuda bastante, faz toda a diferença. Pra você é algo bem rápido e faz toda a diferença pra mim. E também se inscreva no canal se você estiver conhecendo pela primeira vez. E se você gostou do conteúdo, eu recomendo que você ative as notificações para você ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo. É isso, muito obrigado por assistir o vídeo todo, eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!